Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia. Começou ontem aqui no Brasil o G20, a cúpula de líderes que reúne chefes de estados e governos das maiores economias do mundo. Durante a abertura foi lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Para traçar os rumos para os principais desafios globais da atualidade, chefes de Estado e de governo se reúnem no Rio de Janeiro para o G20. A pauta prioritária estabelecida pelo presidente Lula envolve 3 pilares: combate à fome e à pobreza, desenvolvimento sustentável e reforma da governança global. O primeiro tema já foi abordado durante a abertura, com o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza, estabelecendo liberação de recursos financeiros. O objetivo é já atender mais de 500 milhões de pessoas com transferência de renda em países de baixa renda. A aliança também garante a alimentação escolar para 150 milhões de crianças e adolescentes e assistência para a saúde de 200 milhões de mulheres e crianças de 0 a 6 anos. Mais de 55 milhões de pequenos agricultores também receberão recursos e apoio para a produção de alimentos. Foi estabelecido ainda o compromisso e recursos para a inclusão socioeconômica com emprego e empreendedorismo rural e urbano, elevando a renda para tirar da pobreza mais de 100 milhões de pessoas no mundo. A aliança terá governança vinculada ao G20, mas não será restrita apenas às nações que integram o grupo. No Brasil, por causa da cúpula, o presidente norte-americano Joe Biden esteve em Manaus no domingo. Durante a visita à floresta amazônica, Biden anunciou um investimento de 290 milhões de reais ao Fundo de Preservação da Amazônia. Com a proximidade da mudança de governo, porém, a liberação do dinheiro depende do Congresso dos Estados Unidos, que será controlado pelo Partido Republicano de Donald Trump a partir do ano que vem. Joe Biden é o primeiro presidente americano em exercício a visitar a região amazônica. A gestão hídrica na fazenda de leite para o uso racional da água e a adequação ambiental da propriedade é o tema de um curso promovido pela Embrapa online e de graça. E as inscrições já estão abertas. 87% da composição do leite, em média, é água. Por isso, manter a quantidade e a saúde desse recurso é tão importante para produzir leite de qualidade. Com as mudanças climáticas que podem acarretar a escassez hídrica em várias regiões produtivas, se faz cada vez mais necessário o manejo hídrico, que é o uso no dia a dia de conhecimentos práticos e tecnológicos para conservar a água em quantidade e qualidade nos sistemas de produção. Pensando nisso, a Embrapa está oferecendo um curso de capacitação online e de graça para agentes de assistência técnica e extensão rural, produtores e estudantes para o uso racional do recurso e a adequação ambiental da propriedade. Esse é o primeiro com essa temática no país. Durante o curso, o aluno vai poder aprender sobre desde o que é a outorga de uso da água, toda a parte de uso da água em termos de quantidade no sistema de produção e também o uso da água em termos de qualidade, desde como coletar uma amostra de água, como interpretar uma análise de água e, finalmente, o participante também vai ter acesso a uma ferramenta que é o Índice de Desempenho Hídrico da Propriedade Leiteira, onde ele vai aprender como aplicar essa ferramenta e melhorar o desempenho hídrico do seu sistema de produção. O curso tem carga horária de 52 horas e está aberto por tempo indeterminado. Faça o curso, melhore os seus conhecimentos em termos de uso da água na atividade leiteira, porque só assim nós teremos uma atividade hidricamente mais correta. De acordo com o responsável pela capacitação, muitas das informações e conhecimentos também podem ser aplicados em outras atividades animais, como bovinos de corte, suínos e aves. A capacitação está disponível no site eCampo da Embrapa. Na plataforma também estão à disposição diversos outros cursos com temáticas variadas, destinados a produtores e ao público em geral. Muitos deles são de graça. Todo mundo sabe que a paixão do goiano é o pequi e ter uma plantação no quintal de casa é um luxo.
Mas hoje isso é possível, viu? Além de ser um fruto delicioso, característico, o pequi representa uma excelente oportunidade de investimento para o produtor. Ter um pé de pequi no quintal de casa pode ser o sonho de muitos goianos. E se o piquizeiro ficasse assim, bem carregado na época da produção, aí era só alegria. Durante muito tempo, esse fruto era colhido somente no cerrado e em campos abertos. Um tipo de extrativismo. Agora, a realidade é outra. É possível comprar uma muda de piqui e cultivar na chácara, no quintal de casa. E para saber como é e quais são as variedades existentes no mercado, é que viemos a esse viveiro em Umas, que fica a 47 quilômetros de Goiânia. O local é enorme e produz vários tipos de mudas. Para se ter uma noção, são cerca de 4 milhões de mudas por ano. Só de pequi são 60 mil, 12 mil do pequi sem espinho e o restante do pequi goiano, aquele que a gente encontra no cerrado. Todo o trabalho da produção de pequi começa aqui no viveiro. Ô Murilo, como que é feito esse trabalho? Bom, aqui a gente está num canteiro de piqui gigante sem espinho. É um piqui de uma muda enxertada, certo? Ela é uma muda que vai produzir com média de 3 anos. Por ser uma muda enxertada, ela é uma muda que vai produzir mais rápido, que é uma muda seminal, certo? E é um produto que chegou no mercado e está tendo muita procura, que é uma novidade, né? Esse piqui eu trouxe ele numa pescaria que eu vim do Xingu, do Rio Xingu. Junto aos índios eu descobri esse piqui sem espinho lá, nativo, e trouxe 300 mudas para iniciar o processo. Plantei aqui no viveiro aqui de Umas. E hoje a gente está com a produção da muda enxertada e temos também já florestas de piqui sem espinho, piqui gigante e também o piqui goiano. Olhando as imagens do alto, a gente não tem noção do que vamos encontrar. Parecem árvores não frutíferas, mas não são. Essas copas verdes são pequizeiros. De baixo, logo dá para entender que estamos aproximando da época da colheita desse fruto. Os pés estão carregados. Esse aqui, ó, é um piqui que a gente pegou agora. Ele é mais adocicado. Por quê? Sim, ele tem mais polpa e tem um sabor mais adocicado. Que já é o estilo do piqui do Mato Grosso mesmo. O piqui gigante, o piqui sem espinho, ele tudo tem o mesmo sabor. Ele parece mesmo, ele tem tanta polpa que às vezes ele parece até uma manga. Esses pés foram plantados há 9 anos e agora que estão com a carga plena de produção. Atualmente, Murilo tem 1.500 pés de pequi, do comum goiano, com espinho, do grande, com e sem espinho. Essas plantas foram cultivadas em 25 hectares. O que chama a atenção é o tipo de terra que ele plantou as mudas. A gente está vendo aqui uma terra de cultura, como todo mundo fala. E piqui gosta mais de uma terra de cerrado. É uma prova que piqui também dá para adaptar em terra de cultura? Com certeza. Como eu disse, não é bom vocês fazer muita cobertura nele. Por ele ser uma árvore de madeira macia, aí pode você ver. A árvore pesou, desceram todas as galhas, o piqui pesou a árvore e ela deitou no chão. Então é uma árvore assim que se você botar muito adubo, ela tem muito risco de, com vento, com peso, ela quebrar. Então o pequi não tem muito segredo. Então, se o pequi pode ser cultivado em qualquer tipo de terra, é bom aprender um pouco sobre o método de plantio. E aqui na propriedade do Murilo, ele aproveita cada espaço da fazenda. Essa área aqui, por exemplo, tem milho plantado. Dá para fazer, então, a integração de cultura junto com o piqui, Murilo? Exato. Essa área aqui, desde o início, há 9 anos, quando eu comecei os piquis, os primeiros 300 pés que eu iniciei, eu já tirei ela da pecuária e foquei ela para o lado da agricultura. A gente está usando aqui hoje uma média de 100 metros quadrados por árvore, um espaçamento de 10 por 10. É um espaçamento que futuramente a árvore vai crescer bastante, então uma copa não encostar na outra, de uma árvore encostar na outra. Então a média que a gente planta é isso. Esse espaçamento é o que tem adaptado melhor, rendendo uma boa produtividade. Mas aqui o Murilo também faz testes com distância menor entre os pés. A gente plantou o piqui aqui nesse talhão, no espaçamento 6 por 2. 2 de cada árvore, entre árvores, e 6 entre rua, certo? Então a gente está fazendo um experimento para a gente ter mais volume de piqui num espaço menor e ficar mais prática a colheita. A gente já vai passar colhendo na linha, né?
e em grande volume. Com tanta fartura assim, o Murilo está animado com o investimento em piquezeiros. A previsão para esse ano é colher em torno de 1.000 caixas de 22 quilos cada. Isso significa que a plantação dele deve render 22 mil quilos de piqui no mês de dezembro. Além de vender os frutos na casca para feirantes, supermercados e sacolões, ele também tem a opção de já comercializar o pequi descascado e embalado a vácuo. Com tanto piqui assim, é só comprar, congelar e ir degustando em receitas de dar água na boca. O clima está favorecendo o plantio da soja aqui no Brasil. A produção estimada é de um volume recorde. O Brasil deve produzir cerca de 166 milhões e 140 mil toneladas de soja na safra 2024-2025, de acordo com a Conab. Já a USDA indica uma produção de 169 milhões de toneladas. Ambos os volumes são recortes. E o que reforça essas estimativas são as recentes chuvas intercaladas com dias de sol, que favorecem a semeadura do grão. Depois de um início difícil, com as novas condições climáticas, as atividades agora estão adiantadas em relação ao mesmo período da temporada anterior. Segundo pesquisadores do CPEA, a melhora no cenário afastou consumidores das negociações no mercado spot nacional nos últimos dias. Sojicultores também estiveram mais afastados das vendas, atentos à valorização do dólar e às projeções indicando crescimento na oferta global do grão. E para você que é empresário, preste atenção nesse recado. Quer fazer sua marca brilhar? A ID3 Brindes tem o que você precisa. Com mais de 4 mil itens disponíveis, temos tudo para impulsionar sua empresa com brindes personalizados e de qualidade. Seja com a sua logo, uma frase especial ou aquela ideia única que você tem em mente, nós cuidamos de cada detalhe. Nossa tecnologia de ponta e uma equipe super expert garantem que seus produtos sejam incríveis e prontos para impressionar. Tem algo especial em mente? A gente adora desafios e transforma sua ideia em realidade. Converse com nossos consultores e veja como podemos fazer sua marca se destacar de verdade. ID3 Brindes. Personalize, fidelize e impressione. O Brasil registrou recorde mensal no volume exportado de café no mês de outubro. Mesmo com gargalos logísticos, o aumento foi de mais de 11% em relação a outubro de 2023. Foram 4.926.000 sacas enviadas ao exterior no mês de outubro. Mesmo com os gargalos logísticos que impossibilitaram o embarque de 2.100.000 sacas de café até o fim de setembro, o Brasil registrou recorde mensal no volume exportado em outubro, crescimento de 11,6%. Os dados são do relatório estatístico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. E esse volume desse mês, de 4,9 milhões de sacas, ele é 3,3% superior ao maior volume até então registrado mensal pelo Secafé, que aconteceu lá em novembro de 2020, quando nós exportamos 4,77 milhões de sacas. O resultado das exportações do mês de outubro também garantiu alta nas receitas cambiais. E o Brasil é o que mais transfere o preço FOB exportação ao produtor. Nós tivemos um preço médio no mês de outubro de $282 por saca, ou seja, isso é renda sustentável para o produtor. E ajuda o país, porque com esse volume nós conseguimos receitas cambiais de $1,39 bilhão, crescimento de 63%. Com o desempenho registrado em outubro, o Brasil elevou para 17.075.000 sacas o montante de café exportado no acumulado dos 4 primeiros meses do ano safra 24-25. Já em relação ao ano civil, de janeiro ao fim de outubro deste ano, as exportações brasileiras de café também registraram volume histórico para o período. Quando observamos o acumulado do ano de janeiro a outubro de 2024, nós exportamos 41,5 milhões de sacas, que é um crescimento de 35% em relação ao mesmo período do ano anterior. E é um recorde para esse período do ano. Importante destacar que nós atingimos quase $10 bilhões de janeiro a outubro desse ano, um crescimento de 54%, e mais de R$50 bilhões, um crescimento de 62%. O café arábica segue como mais
exportado pelo país. Foram cerca de 30 milhões e 200 mil sacas enviadas ao exterior entre janeiro e outubro deste ano. Já o café Canéfora registrou um crescimento de 140%, com um envio recorde de 7 milhões e 894 mil sacas ao exterior. O segmento do café solúvel registrou embarque de 3 milhões e 322 mil sacas ao exterior. E o café torrado e moído registrou queda de 9,6%, com 38.303 sacas embarcadas. Os cafés diferenciados, que são aqueles que possuem qualidade superior ou certificação de práticas sustentáveis, responderam por 17,9% do total das exportações brasileiras do produto de janeiro a outubro deste ano. Foram 7 milhões e 402 mil sacas enviadas ao exterior, volume 42,8% maior do que o registrado nos 10 primeiros meses do ano passado. E quando analisamos nossos destinos, praticamente todos os continentes, blocos econômicos, todos mostraram crescimento, com exceção do Mercosul, que já há algum tempo vem mostrando queda, e também algum país específico, como o Japão, que mostrou estabilidade nas importações do café do Brasil. Mas é importante destacar que a Europa tem crescido acima de 50%, hoje representa 53,8% de todas as nossas exportações. A União Europeia, que é aquele bloco cheio de novas regras, como a lei de desmatamento, a lei de responsabilidade social corporativa, aumentou em 54,5% de janeiro a outubro em relação ao ano anterior, e hoje representa 48% de todas as nossas exportações. Para o Secafé, o aumento na demanda por contêineres para exportação de produtos como café, açúcar e algodão, somado à falta de infraestrutura portuária adequada para atender produtos conteinerizados, contribuiu para os elevados índices de atrasos dos navios, impactando a gestão de gates e a lotação de pátios dos terminais. Todos esses números são muito importantes em mais uma etapa muito complexa para os exportadores do ponto de vista de logística, das cargas containerizadas que disputam espaços, e o Brasil que vem crescendo as exportações, não só do café, mas diversos outros produtos que também utilizam containers. Então a agenda da infraestrutura ela é urgente e necessária para o Brasil avançar em termos de liderança, avançar mostrando para o mundo a nossa qualidade e a nossa sustentabilidade. O Agro Paulista registrou alta de 11,2% nas exportações de janeiro a outubro e se mantém como líder nacional. O resultado positivo foi impulsionado pelo aumento nas vendas de café, suco de laranja, açúcar e produtos florestais. Vamos entender melhor tudo isso? Quem chega para dar um panorama para a gente é a Marli Mascarenhas, que é pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola. Bom dia, Marli. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos. É um prazer estar sempre com vocês. Marli, um resultado muito bom, obviamente, que se deve a vários fatores. Qual a gente começa destacando para esse pontapé inicial da nossa conversa? Olha, eu acho importante nós destacarmos que a balança do agronegócio de São Paulo, ela tem um peso bastante grande dentro de todo esse balanço de exportações. Ela participa em 43,6% da balança comercial do Estado. É um papel assim muito importante, quase metade, né, de tudo que entra e sai do Estado é do agronegócio. E nós atingimos, nesse período de janeiro a outubro, valores de exportações de mais de 25 bilhões de dólares, bastante expressivo, né? E isso ocasionou um superávit de 21 bilhões de dólares. Então, isso é o que representa esse aumento de 11,2% no superávit, esse resultado bastante positivo. Para a gente ter uma ideia, o Brasil ele tem um superávit de 123 bilhões de dólares, porém ele foi inferior ao mesmo período do ano passado, de 1,6%. Né? Então, isso mostra a pujança do agronegócio São Paulista e também a força que ele tem em se manter positivo e crescente sempre, né? Exatamente. Olha, é um panorama muito bom, ainda mais quando a gente olha para o mercado internacional, com a gente conquistando novos mercados. Agora, por setores, vamos falar do setor sucroalcooleiro, Marli?
Olha, o setor sucroalcooleiro, ele é o que tem a maior participação nas exportações do agronegócio paulista. Ele participa com 40% de tudo que é exportado. Ele, nesse período que nós estamos conversando, ele alcançou valores de 10,41 bilhões de dólares, que é muito importante, né? O açúcar, de de todos os produtos que foram exportados pelo setor sucroalcooleiro, o açúcar participa com 93%. Quase toda a totalidade, né? O restante é dividido entre o álcool, o etanol e outros produtos. O etanol ele entra com 7%. Quer dizer, então, outros produtos realmente é um número bastante pequeno. E esse resultado positivo nosso do açúcar é bastante interessante, porque a Índia, né, que é o grande exportador, ela tem destinado parte da sua produção para a fabricação de etanol. Como ela teve uma baixa, né, na produção de cana, né, nesse ano, eles estão destinando então o que eles têm lá para a produção de etanol e não estão exportando. Isso foi muito bom para o Brasil, porque o Brasil, além de ter que mandar produto para a Índia, manda também para aqueles países que exportavam, né, da Índia. Então, o Brasil teve uma boa expansão nesse sentido, né, de exportações do açúcar. Olha, muito bacana você ter trazido esse ponto da Índia, porque foi algo que a gente anunciou lá atrás aqui no Record News Rural e agora a gente vê realmente o resultado na prática. Agora, no momento em que se fala sobre energia verde e o etanol é uma grande potência, né? A gente tem tudo para crescer também em relação ao etanol, né, Marli? Sim, sim, muito promissora aí essa lei dos biocombustíveis que foi aprovada no país. Quer dizer, hoje o setor sucroalcooleiro, ele é muito organizado, ele tem pautas bastante sustentáveis, né? Então, a questão do etanol, o papel do etanol na transição energética do Brasil, ele é muito grande, ele vai vai trazer muitas soluções nesse sentido, né? E haja visto os biocombustíveis, a gente tem o biogás, a gente tem agora esses combustíveis para uso em aviação, para uso em navios, então, né, os famosos SAFs. Então, nós temos aí uma perspectiva muito boa de crescimento para o etanol. Exato. Agora, a gente sabe que o Brasil é uma potência também quando o assunto é exportação de carnes. Vamos fazer o recorte sobre o agro paulista nesse setor. Bom, o São Paulo, nas carnes, a carne ela tem 11,2% de participação dentro do agronegócio do São Paulo, né, das exportações. É o segundo maior grupo de exportação do estado. E ele faturou, né, em termos de valores, 2,89 bilhões nesse ano, nos 10 primeiros meses desse ano. E a carne bovina ela tem 84% aí de participação dentro desse grupo, que é tão importante para o Estado. Outras carnes ocupam posição um pouco menor. Mas a questão da carne é muito interessante, porque além da China absorver uma grande quantidade da carne produzida no estado, nós temos aí trabalhos de ampliação, né, para esse mercado. Haja vista que a gente está, no momento, o país está ampliando também uma quantidade muito grande de exportações para o Canadá. Era um mercado que o Brasil não atingia e que hoje já tem também todos os tratos aí internacionais para mandar a carne para lá. E uma outra questão também é que o Brasil a gente tem uma grande perspectiva para atender o mercado de carne halal. Então, o Brasil ele tem muitas condições de atender esse mercado bastante específico, né? E um potencial muito grande, porque ele também tem muita confiança do mercado. E isso para exportação, né, nós sabemos, é muito importante. Com certeza. Agora, Marli, passando por várias regiões do interior paulista, a gente vê muita plantação de eucalipto, né?
produtos florestais também sim. são destaques nessa questão da exportação, né? São. Os produtos florestais, eles participam com 10% das exportações do agronegócio de São Paulo, faturou 2,66 bilhões de dólares, né, nesse período que a gente está falando aqui. E a gente tem dois produtos que têm a maior participação nessas exportações, que é a celulose, que participa com mais de 55%, e o papel, com 37%. E é um mercado sempre em crescimento. O Brasil ele tem sempre aumentado as suas exportações desse grupo, né, de produtos, e não é à toa, né, que o Brasil cresce tanto assim, porque o Brasil ele é conhecido como fornecedor de madeira de alto valor agregado. Então, isso tanto para o Brasil quanto para outros países é bastante interessante, porque aliado a essa questão do valor agregado, você tem muita qualidade envolvida nisso, né? E outra questão é que os produtos desse grupo florestais de São Paulo, eles são renováveis, recicláveis, biodegradáveis, e uma coisa que fortalece muito também para o Brasil, essa questão de mercado internacional de florestas, é o compromisso que o país tem com a sustentabilidade. Isso dá uma visibilidade e, como eu falei, a confiança, mais uma vez, muito grande no país, né? Marli, agora vamos falar de um setor que tem sofrido, não só aqui no Brasil, mas mundo afora, os efeitos do clima e de doenças no campo. Estou falando da citricultura. Nesse cenário, nós também somos potência, nós somos líderes na questão do suco de laranja, né? E cada vez mais o exterior precisa da gente, da nossa produção. O que a gente pode dizer, então, sobre o suco? Olha, os sucos, o grupo de sucos, ele participa com 9% da balança comercial de São Paulo, que São Paulo também é o maior produtor brasileiro, né? Então, ele domina não só a produção, mas como a exportação também. E o suco de laranja, né, desse grupo todo de sucos, o suco de laranja participa com 98%. Então, quase toda a totalidade dos sucos exportados do país é de laranja. Os sucos nós tivemos problemas com a diminuição da quantidade exportada, né? A questão dos preços, eles estão relativamente bem. Nós tivemos aumentos até dos preços de exportação, né, dos preços internacionais para o suco de laranja. Mas, por outro lado, nós tivemos menor quantidade exportada, por falta de disponibilidade de produto mesmo. Como você falou, essa questão das doenças, do clima, causou um impacto bastante significativo que diminuiu essa disponibilidade de produto. E nós vimos também uma retração de consumo no exterior em relação ao suco de laranja. Então, é uma cadeia que vai pensar bem, né, nessa questão. Nós precisamos trabalhar bem nessa questão de produção, né, da laranja. O Brasil andou até importando um pouco de laranja in natura, então precisa retomar essa produção bastante positiva que o Estado tem, para a gente voltar a alavancar as quantidades exportadas. Ali, quando a gente fala em soja, logo vem à cabeça a região centro-oeste, né? Mas São Paulo também tem bons resultados com o complexo soja na exportação? Tem. O complexo soja, ele é o quinto maior grupo de exportação do Estado. Ele participa com 8,5% de tudo que sai daqui do agronegócio, né? E nós tivemos em valores de exportação esse ano de 2,18 bilhões de dólares, né? E aí a soja em grão participa com 77% desse mercado, ela quem sustenta, né, as nossas exportações. Mas nós tivemos alguns problemas com a soja, de perda de preço, né, no mercado internacional. Isso foi uma questão global, de alguns países que já estavam relativamente abastecidos com o produto,
E com isso tivemos também uma perda de quantidade exportada. Mas nós temos, esse mês, faz uns 2 meses já que São Paulo ficou à frente da balança comercial do Estado, participando com mais de 18% da balança comercial brasileira, né, das exportações, por causa dessa questão de soja também, que houve menos exportação. Por outro lado, Mato Grosso, que corre ali com São Paulo, né, na liderança das exportações do Estado, do agronegócio, desculpe, também teve uma retração, né, porque você não tem disponibilidade de soja no momento. Então, em relação às perspectivas, né, para o próximo ano, nós vamos aguardar de como será a safra, porque está sendo plantada agora, né, e vamos depender aí do clima, vamos ver como que o clima vai se comportar para ver se a gente vai conseguir ter essa maior disponibilidade de produto aí para o mundo. E a gente vai seguir acompanhando. Marli, bom dia, foi muito bom te ouvir. Sim. E até a próxima. Obrigada, Kelly, um bom dia para todos, até. Até. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.